Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Agora 7h03, voltamos com o primeiro jornal nesta manhã de chuva, né? Nesta terça-feira na cidade de Botucatu. E nós estamos recebendo aqui a doutora Fran Rigo, médica gastroenterologista, para nossa entrevista 538. A doutora Fran Rigo, ela é médica gastroenterologista, membro titular da Federação Brasileira de Gastroenterologia, doutora em fisiopatologia em clínica médica da Faculdade de Medicina de Botucatu e coordenadora do ambulatório de doença celíaca do HC. Doutora Fran, bom dia, obrigado por atender o nosso convite. Bom dia, eu que agradeço o convite. Doutora Fran, o que é uma doença celíaca? Doença celíaca, ela é uma doença imunomediada. Muitas vezes as pessoas entendem como se fosse uma alergia. Falo que ela funciona tipo uma alergia, mas ela tem as suas diferenças. O que acontece? Uma pessoa, ela nasce com uma predisposição genética. Então, não é todo mundo que vai ter esse risco, tem uma predisposição genética. Ela é exposta ao glúten. O glúten é uma proteína que tem no trigo, mas também tem no centeio e na cevada. E por algum motivo, que ainda a ciência não sabe dizer qual, existe um gatilho para que ela desenvolva essa doença imunomediada. Imunomediada é porque o sistema imune que acaba atacando o próprio organismo. Tá? A gente fala que ela não é uma alergia, porque uma alergia é quando a gente come alguma coisa e vai ter uma manifestação ou alguns minutos depois ou algumas horas depois. A doença celíaca, a pessoa vai ter uma manifestação, pode ter também alguns minutos ou algumas horas, mas essa inflamação que vai ser desencadeada pelo contato do glúten pode perdurar meses. Então não é porque ela vai comer agora, ela vai ter um problema agora. Ela vai comer agora, ela vai ter um problema agora e um problema futuro. Entendi. E esse problema é no intestino fino. O intestino fino, ele é bem rugoso. Eu gosto de explicar como se ele fosse um capacho, aquele tapete que a gente entra em casa, que ele é bem rugoso. Se a gente coloca um capacho numa superfície um pouco inclinada e joga água, a água vai demorar um pouco a escorrer. Então, o nosso intestino fino é assim. Quando passa o alimento, ele vai escorrendo devagarzinho e o corpo vai absorvendo os nutrientes. Agora, quem é celíaco, esse capacho, ele vai ficar bem liso. É como se fosse um tapete de plástico, lisinho. Quando eu jogo a água, vai escorrer muito rápido. Entendi. Então, os nutrientes não vão ser completamente absorvidos. Isso vai causar deficiência de vitaminas, de nutrientes e muitas vezes diarreia, que são os sintomas clássicos da doença. Agora, doutora, o pessoal deve estar se perguntando, como eu vou perguntar, né? Para se chegar a um diagnóstico é mais complicado, porque de repente, olha, aconteceu, não deu a devida atenção, ou foi coincidência, alguma coisa que eu comi não me fez bem, enfim, alguma coisa assim. Mas para chegar a um diagnóstico que é uma doença celíaca, é demorado? Muitas vezes os pacientes demoram assim de 5 até 20 anos para ter o diagnóstico. Até 20 anos? Muitos pacientes demoram muito tempo, por vários motivos. Primeiro, muitas vezes por falta de conhecimento da própria comunidade médica. Entendi. Né? É uma doença que eu falo, eu mesma na minha graduação, acho que eu tive uma aula de 30 minutos nos 6 anos da graduação, né? Porque ela era tida como uma doença rara, apesar de não ser rara, porque a literatura mostra que tem uma prevalência, né? Uma chance de a cada 100 pessoas, uma ser celíaca. E doença rara é quando a gente tem em 100 mil pessoas 65. Então, assim, ela não é considerada rara, ela é pouco diagnosticada. Então, a falta de conhecimento da comunidade médica é um problema. O outro problema é isso, ela é confundida com várias outras doenças. Então, muitas vezes é confundida com intolerância a alguns alimentos, é confundida com, tomei algum remédio que me fez mal. Como você mesmo disse, tomei leite, tomei alguma outra coisa assim. E eu falo que às vezes o brasileiro que adora um pãozinho, muitas vezes nem associa, porque fala, eu comi pão a vida inteira, então não deve ser isso. Né? Quer dizer, essa vida inteira pode ser os 20 anos aí, né? Isso mesmo.
E como é que é feito, qual é o exame para chegar ao diagnóstico, o exame específico, né? Não existe um exame, único, que é capaz de dar o diagnóstico. A gente sempre tem que juntar vários fatores. A gente tem que juntar os sintomas, a gente tem que juntar os exames laboratoriais. Então, hoje em dia, são indicados para triagem, para o rastreio inicial, 2 exames, que são antitransglutaminase e IgA, e um IgA sérico total. Eu sei que o nome é bem complicado. E no caso desses exames de sangue serem positivos, daí a gente tem que fazer uma endoscopia para retirar várias amostras do intestino fino. Então, pelo menos 6 amostras de biópsia, que não dói, é bem simples, né? O endoscopista faz isso tranquilamente. E aí a gente vai olhar no microscópio para ver se esse intestino tem aquela atrofia que eu falei, aquelas rugosidades do capacho lá do intestino diminuíram, e inflamação. Então, a gente juntando isso tudo, que a gente faz o diagnóstico. E é indicado em algum momento para o paciente deixar de consumir o glúten para ver se há alguma melhora, alguma diferença na reação do corpo, não? Muito pelo contrário. O paciente, ele não pode parar de comer glúten até fazer todos os exames. Porque se ele para de comer o glúten, dependendo do tempo que ele para, os exames acabam normalizando. Então, quando a gente vai colher, a gente vai achar que ele não tem celíaca porque normalizou pelo fato dele ter retirado o glúten. Entendi. Então, enquanto não tem o diagnóstico, ele não deve parar. Doutor, e quais são os sintomas, né? Quando a pessoa é detectado antes de ter a comprovação, quais são os sintomas que são constantes na pessoa que tem a doença celíaca? A gente tem os sintomas que são clássicos, bem típicos, bem característicos, que são os que a ciência conhece há muito mais tempo. Então, diarreia, perda de peso ou dificuldade de ganhar peso. Uma criança, por exemplo, que ela não tem o crescimento esperado, então ela vai ver os amiguinhos todos crescendo e ela tá menorzinha da turma. Distensão, né? Aquele inchaço abdominal e dor na barriga, são os sintomas clássicos. Mas eu falo que hoje em dia a gente usa um iceberg, né? Fala que isso é só a ponta. Lá embaixo do iceberg tem vários outros sintomas que são mais discretos. Então, uma pessoa, por exemplo, que tem anemia de longa data e não sabe por que tem essa anemia, por exemplo, come normalmente, não tá sangrando, por que ela teria anemia, né? Deficiência de outras vitaminas, como folato, vitamina B12. Alguém que tem osteoporose muito jovem, que não é pra gente ter osteoporose em pessoas jovens, né? Fadiga crônica, infertilidade. Aí tem, assim, muitos outros sintomas que podem estar associados, que são menos frequentes. Que coisa, né? Impressionante, né? E é coisa que a gente nem imagina. Por exemplo, a infertilidade, a gente nunca vai imaginar que tem a relação, né? E o estudo a respeito da doença celíaca, ele é recente, doutora? Olha, a primeira vez que ele foi relatado foi por volta da Segunda Guerra Mundial. Na verdade, assim, a gente vai olhar nos escritos, já tem há muitos milhares de anos, falando que existia uma doença que dava essa diarreia e que ninguém sabia por quê. E aí tem um caso interessante que na Segunda Guerra Mundial, um médico pediatra notou que, como tinha escassez de alimento que recebiam nesse hospital que ele trabalhava, quando vinha cereais que tinham trigo, no caso, ele notava que as crianças que estavam internadas por essa diarreia, que ninguém sabia muito bem o motivo, elas ficavam com sintomas. Entendi. E quando eles recebiam alguns alimentos que não tinham trigo, centeio nem cevada, ele notava uma melhora nos sintomas dessas crianças. Então daí ele escreveu sobre a doença celíaca, esse nome já era conhecido, mas foi aí que ele percebeu a relação com o glúten. Então imagine, foi na década de 40, 50, né, que foi observada essa relação entre a alimentação e essa diarreia que ninguém sabia o motivo. A doença celíaca leva à morte? Não, a doença celíaca não é uma doença que chega a levar à morte diretamente, né? Tá. Mas, como eu digo, ela pode dar outras condições, como deficiência de vitaminas e nutrientes, que, obviamente, isso é fator de risco para ter outros problemas. Existe uma complicação, que é a mais grave, que ela aumenta a chance de linfoma do intestino fino. Só que, felizmente, ela é extremamente rara. Tá? Então, assim,
Eu, felizmente, não tenho nenhum paciente que já apresentou isso, mas é uma complicação que pode existir. Então, por isso também da importância do paciente tratar. Entendi. E aí a gente pode abrir o leque para o tratamento, né? Que, infelizmente, no momento, o único tratamento é não comer o glúten. É uma dieta rigorosa, 100% trigo, centeio e cevada. Se fosse só isso, seria muito fácil para o celíaco. É fácil entre aspas, né? Ficar sem trigo, centeio e cevada. O problema é que o celíaco também não pode ter contato com outras coisas onde teve exposição ao trigo, centeio e cevada. Então, por exemplo, se eu vou a um restaurante e eu peço uma comida que normalmente não tem trigo, centeio e cevada, por exemplo, pedi um churrasco. Tá. E esse churrasco foi servido numa tábua de madeira. Mas essa tábua de madeira também é utilizada para servir um empanado. E esse empanado, obviamente, é feito com alguma coisa derivada do trigo que contém glúten. Essa tábua está contaminada com glúten. Que coisa, gente. Então, o celíaco, ele se expõe ao risco se ele comer esse alimento nessa tábua de madeira. Se cortar o pão naquela tábua também? Sim, porque essas superfícies porosas, madeira, teflon, plástico, retém, né? Esse glúten é de difícil limpeza. Que coisa maluca, não, gente? Isso me faz pensar a importância da descrição das embalagens de alguns alimentos, né? Que às vezes não tem nada de glúten na composição, mas eventualmente pode ter passado ali pelo mesmo maquinário e tá lá a recomendação de que, olha, podem haver notas, né? Sinais de glúten. É louco isso, né? Agora, doutora, de repente, as pessoas que vão ao médico preventivamente, o que é uma raridade no nosso país, né? Mas de repente o médico pediu lá um hemograma completo e tal. Já existe um exame específico, um exame de sangue, de urina, alguma coisa que possa detectar e que os médicos, independente de qual especialização, possa também pedir um exame específico de uma possível doença celíaca? Sim, é o exame que a gente fala de triagem, é de rastreio, né? Ele não dá o diagnóstico, mas ele aponta para que possivelmente essa pessoa possa ser celíaca. Existem sinais? Existem. A gente pode pedir o que eu tinha dito antes na parte do diagnóstico, um exame chamado antitransglutaminase. Ele é IgA é um tipo de anticorpo. Só que a gente precisa pedir a dosagem da IgA também, porque tem pessoas que têm deficiência de IgA. E aí o antitransglutaminase pode dar negativo por essa deficiência, apesar de ser 5% da população. O que é o IgA? É um tipo de anticorpo, é um anticorpo que atua na mucosa, né? No intestino, vamos assim dizer. E então, é comum que os médicos peçam esse tipo de exame? Não, é muito infrequente, na verdade. É bem difícil a gente pegar Tem algumas especialidades que acabam tendo mais contato com os pacientes que têm risco para doença celíaca, porque eu tinha falado até da predisposição genética, né? É interessante que, assim, se a gente pegar a população mundial, 30 a 40% da população mundial tem esse gene. Então, assim, é muito frequente você ter o gene. Eu sempre, na hora que eu vou explicar para o paciente, eu tenho o gene, mas eu não sou celíaca. Por quê? Porque da população mundial, apesar de 30 a 40% ter o gene, só 1% vai desenvolver doença celíaca. Então não é o fato de você ter o gene que você vai ser celíaco. Então não é o exame que a gente pede normalmente essa genética, tá? E aí existem algumas doenças, alguns sinais e sintomas que acabam fazendo a gente pensar que tem mais risco. Por exemplo, a pessoa que tem diabetes do tipo 1, ela tem mais chance de ter doença celíaca. Então, normalmente, os endocrinologistas que seguem esses pacientes pedem o antitransglutaminase IgA, que eu tinha comentado. Quem tem alguma alteração autoimune da tireoide, como a tireoidite de Hashimoto, a doença de Graves, também tem mais risco. E no final das contas, as pessoas que têm essas outras doenças imunomediadas ou autoimunes têm mais risco de ter também a doença celíaca. Você comentou a respeito da genética, a hereditariedade é um fator também? Isso mesmo.
esse HLA-DQ2 e HLA-DQ8, que estão lá no nosso cromossomo, ele é herdado mesmo, passa de pais para filhos. Sim. Só que, como eu disse, nem todo mundo vai desenvolver a celíaca, porque vai ter algum gatilho, como eu disse, que a ciência ainda não sabe muito bem qual, que vai fazer com que esse paciente desenvolva a doença celíaca, e os pais dele, por exemplo, que têm a mesma genética, não vão desenvolver. Entendi. Bom, são 7h19, a gente vai fazer um intervalo. Nós estamos conversando com a doutora Fran Rigo, médica gastroenterologista, sobre doença celíaca. É muito importante. Se você tiver alguma dúvida, está acompanhando também, 3440-1009 é o nosso WhatsApp. Vamos tomar uma água, já voltamos. Agora 7h21, nós voltamos com o primeiro jornal aqui na Previr FM, nesta manhã de terça-feira, hoje recebendo a doutora Fran Rigo, médica gastroenterologista, falando a respeito de doença celíaca. E como é que doutora, sabendo que foi diagnosticada com essa doença, que na família, questão genética que a senhora já explicou, como é que é a vida dessa pessoa, o dia a dia, né? Nós sabemos, eu não vou nem falar o nome, mas nós sabemos que tem um restaurante aqui em Botucatu que tem essa preocupação, porque a proprietária também é celíaca, né? Como é que é a vida de uma pessoa sabendo que ela é celíaca, que ela tem na família também? Como é que é o dia a dia? Como a gente comentava aqui nos bastidores, né? A zona de conforto é estar em casa. E daí? Ela tem que sair. A gente brinca que o santuário do celíaco é a casa dele, né? Uhum. Porque na casa dele normalmente não entra nada com trigo, centeio e cevada, então ele se sente bem seguro. Os utensílios da casa dele estão descontaminados. Então, assim, é o santuário. Agora, sair é o maior desafio do celíaco, pelo risco da contaminação cruzada, que é isso que a gente tinha comentado. Então, assim, não adianta, por exemplo, uma pizzaria oferecer uma pizza com glúten, uma pizza normal, e oferecer uma opção sem glúten para quem é celíaco, porque se ela foi feita na mesma bancada, se ela foi assada no mesmo forno, se ela vai ser servida na mesma tábua de madeira, por exemplo. Existe uma condição, né, chamada sensibilidade ao trigo não celíaca. O nome dela já diz, não celíaca. A pessoa come trigo e sente mal, mas ela não tem a questão inflamatória. Ela não tem esses sintomas e essa atrofia do intestino que eu falei. Então ela pode comer essa pizza sem trigo feita na bancada, não tem problema. Agora o celíaco não. Então, sem dúvidas, é o maior desafio. Então, quem é celíaco normalmente vai levar o seu próprio alimento de casa, muitas vezes vai levar prato, garfo, copo, vai sair com tudo já programado, um kit. Assim, a gente tem o restaurante, mas a gente também tem uma doceria e uma padaria que eu conheço também, que por conta disso, são celíacos que abriram negócios para atender a eles e a outros celíacos e a outras pessoas que tenham intolerância ao glúten de alguma maneira também. Mas muitas vezes, quando a gente chega em algum restaurante, algum comércio, primeiro pelo fato de desconhecer o que é celíaco, você vai perguntar: eu não posso comer glúten. E aí muitas vezes o estabelecimento vai falar: mas isso é do leite? Então tem essa dificuldade também. Conhecimento, né? E aí, como, às vezes a pessoa fala assim: bom, aqui você tem intolerância ao leite e tal, e acha que tá tudo bem. E o objetivo dessa entrevista, inclusive, é para isso, pra gente ajudar as pessoas a entenderem que isso é uma realidade. Tem um percentual de pessoas que têm doença celíaca no mundo? Estima-se que no mundo, 1 a cada 100 pessoas. 1 a cada 100. 1% da população mundial seja celíaca. Diferencia de país ou de continente para outro? Tem diferença, Os lugares, primeiro que os lugares que tem mais estudos, mas que a gente vê uma prevalência maior é na região do Mediterrâneo. Então, assim, quem tem ascendência italiana, espanhola, ali tem mais risco. E no continente africano a prevalência é menor. Entendi. E o tratamento para quem tem isso, doutora? Como é que é o tratamento? O tratamento é não comer o glúten pela vida toda. Mas existem medicamentos para controle? Não existem medicamentos no momento, mas eu falo que a esperança nossa é que atualmente existem medicamentos em fase de estudo.
Então, assim, tem 2 remédios que já estão em fase 3, que é a fase final, antes de ser lançado no mercado. Não que esses medicamentos vão proporcionar a pessoa comer um pão com trigo, por exemplo. Mas, por exemplo, frequentar os lugares que tenham contaminação cruzada. E isso já é uma vitória muito grande para o celíaco, sem dúvidas. E o desempenho da pessoa celíaca no esporte, um diferencial nos estudos, existe isso ou não? Olha, se a pessoa estiver em fase ativa, inflamado, porque está comendo glúten, pode prejudicar sim. Agora, uma pessoa que está em dieta livre de glúten, esses sintomas que eu falei antes, eles tendem a melhorar em semanas, 2 semanas, 4 semanas, os sintomas somem. Os anticorpos que a gente dosa no sangue, em meses, eles negativam e o intestino volta ao normal, em meses a poucos anos. Então, a pessoa volta ao normal completamente quando ela não está exposta ao glúten. Então, isso aí não vai ter mais essas alterações, né? De deficiência de vitaminas, fraqueza, fadiga, isso tudo vai melhorar se ela não for mais exposta. E a doença celíaca, ela pode então ser confundida com outras doenças gastrointestinais? Sim, pode, com várias outras. Inclusive até doenças mais comuns, como intolerâncias alimentares, verminose, doenças inflamatórias intestinais. Uma lista bem grande. Complicado. E de repente, né, infelizmente tem que falar isso, às vezes tá muito na moda, né? Você vai a um médico, uma virose. Essa virose também pode ser confundida com uma doença celíaca? É que a virose, ela costuma ter um quadro agudo. Tá. Você tem uma infecção, uma gastroenterite, você em dias, semanas, você melhora. Tá. E a celíaca não, é uma coisa crônica, né? Persistente, aquilo que está persistindo por mais de, no mínimo, 1 mês. Entendi. Então, não é uma coisa que melhora muito rápido. É claro que você pode ter sintomas intermitentes, assim, tem sintoma, melhora, tem sintoma e melhora. Mas a virose não, você tem o sintoma, melhora e acabou. O setor de gastronomia também está pensando nesse povo que tem a doença celíaca, de fazer um pão que possa se comer, que a gente começa a comer com os olhos, olha que pão, né? E também tem essas opções gastronômicas. Eu falei do pão, mas de outros pratos? Tem sim. Como a gente estava comentando, né? Aqui em Botucatu a gente tem algumas opções. Existem indústrias também que fazem produtos direcionados para a população celíaca e para quem tem intolerância, para quem tem alergia ao trigo também. Então a gente encontra em alguns supermercados, né? Tem que tomar cuidado que o supermercado não pode misturar, né? O macarrão com glúten com o macarrão sem glúten, como eu já vi algumas vezes aqui em Botucatu. Infelizmente tem isso mesmo. Mas tem. Existem já hoje em dia vários sites que a gente encontra receitas, né? É um pouquinho diferente, porque o trigo, essas proteínas, né? Essas prolaminas e glutelinas, tem esse nome esquisito, elas dão a elasticidade do trigo, né? O trigo fica aquele pão aquela massa que você puxa, que você sova. Não sei se vocês gostam de cozinhar, eu gosto bastante. Eu gosto. Já as opções de farinha sem glúten, elas não têm isso. Então, normalmente, eu não posso fazer uma receita substituindo uma farinha só. Por exemplo, se eu vou fazer um pão com trigo, eu ponho o trigo, a água, o fermento e tudo mais. Se eu vou fazer um pão sem o trigo, eu tenho que fazer um mix de farinhas. Então, normalmente, a gente usa farinha de arroz, polvilho doce, fécula de batata, amido de milho, para dar essa consistência parecida. E normalmente ainda se usa goma xantana, que é para dar um pouco de elasticidade. Então não é tão simples. A gente pode comprar essas farinhas separadas e fazer o mix, ou a gente pode já comprar um mix pronto. O interessante é que a hidratação do pão, ela tem que ser um pouquinho maior. Então não é um pão que eu vou conseguir sovar. Ele é mole. Entendi. Mas assim, ele cresce, ele fica elástico, ele fica semelhante. Eu falo que igual não tem como, mas fica bem gostoso também. As primeiras vezes que você fez, sofreu para dar consistência? Sofri. Eu imagino, né? Porque fala, gente, isso aqui não continua mole, não dá consistência, né? É muito interessante. Não dá liga.
Você vai fazer uma pizza, você não pode abrir a pizza, você tem que abrir ela com a mão, às vezes com a ajuda de uma colher, assim, porque ela é bem amolecida. Mas depois que assa, daí fica bem parecido. Nós temos uma saboroso mensagem também. aqui, ó. Saboroso. Que bom. Temos uma mensagem de uma ouvinte aqui, a Euseli, ela disse o seguinte: poderia questionar a doutora no caso de uma pessoa que tem praticamente todos os sintomas, exceto diarreia, ao contrário, tem intestino preso, se poderia ser doença celíaca? Sim, intestino preso também pode ser uma manifestação. Apesar de não ser a mais frequente, ela também existe. Gente, é impressionante, né? Mas a gente falou do pão no caso, né? Mas outros pratos também no dia a dia, por exemplo, o arroz, que o brasileiro adora comer arroz. Cerveja, o brasileiro toma cerveja direto. Cerveja também, existem cervejas sem glúten, né? E quer dizer, mas a confiabilidade em poder tomar uma cerveja sem glúten para quem tem a doença celíaca, de comer um macarrão, por exemplo, de você saber a procedência disso é fundamental, né? O celíaco, ele fica craque em ler rótulo, né? Porque é lei, né? Está escrito no rótulo se contém ou não contém glúten. A cerveja é um caso interessante, que é uma dúvida muito frequente, porque se você for ler a cerveja, está escrito cerveja sem glúten. Mas se você virar o rótulo atrás, ela vai estar escrito que ela não é recomendada para celíacos. Porque ela é feita normalmente com a cevada. Com a cevada. E ela é passada por um processo de filtração. E essa filtração deixa um pouco de partícula de glúten. Então, para o celíaco, não é recomendado. Então, assim, como eu disse, como ele é mestre em ler rótulo, ele vai ver que ele não pode. Mas existem outras bebidas também, não só a cerveja. O uísque, né, feito também de cevada. Conhaque também não pode. E tem algumas outras que podem, mas eu, como médica, não posso recomendar beber nenhum. Não. Claro que sim, mas o pessoal já entendeu. Já entendeu, Já entendeu. Nós temos um quadro sexta-feira que chama Harmoniza, inclusive, o pessoal já entendeu que pode, né? Aí você que tá falando. Doutora, bom, então, mas quando se diagnostica, tem o diagnóstico que a pessoa tem a doença celíaca, o impacto é muito grande quando se descobre que essa restrição vai ser pro resto da vida? O impacto é bem grande. Eu sempre falo que na primeira consulta a gente vai explicar várias coisas e eu ainda falo pro paciente assim, vai para casa, pensa um pouco que a gente conversou. Vai digerir tudo isso. Isso, procura um grupo de apoio, às vezes não tem na cidade, mas a gente tem vários grupos de apoio online. Aqui em Botucatu tem até um WhatsApp, que é um grupo de apoio, é bem interessante, para se informar e traz as dúvidas no retorno. Não é uma coisa que você precisa limpar toda a sua casa e descontaminar tudo em uma semana. Isso você pode fazer aos poucos, porque é uma mudança de vida muito, muito intensa. Até eu falei do grupo, né? Eu queria falar um pouco sobre isso, porque eu vim aqui, na verdade, graças a esse grupo, porque esse grupo no WhatsApp criou uma reunião, né, que foi o primeiro encontro dos pacientes celíacos de Botucatu. E nesse encontro foi muito interessante, porque foram vários celíacos e eu fui como uma orientação ali clínica e médica, e foi uma demanda deles isso aqui, né? A gente quer ter mais visibilidade, a gente quer que as pessoas saibam o que é a doença. Então, graças a eles que eu tô aqui hoje. Que legal. E essa reunião foi a primeira reunião? Foi a primeira vez, e foi tudo fruto desse grupo do WhatsApp, e as pessoas estão lá se ajudando, assim, explicando dos sintomas, trocando receitas, perguntando como faz para fazer o diagnóstico, quais os passos para chegar no médico especialista. Então, o grupo ajuda bastante os pacientes que estão começando a entender o que é a doença celíaca. Um grupo de ajuda mesmo. Entendi. Inclusive emocional, né? Para pessoa que de repente foi impactada em saber que vai ter pro resto da vida restrições, né? O apoio emocional num grupo como esse é fundamental, né? Eu imagino até no caso de uma criança, eventualmente, né? Até a mãe, para adaptar a alimentação dessa criança, seja muito mais simples. Às vezes, como a doutora falou, às vezes leva 20, talvez, mais tempo, 20 anos ou mais tempo para a pessoa saber o diagnóstico, para ela mudar a vida, assim, já com, sei lá, com seus 30 anos, vamos supor, deve ser uma barra, né? Não tenho dúvida. Agora, doutora, no finalzinho do nosso bate-papo, existe a esperança? Ela falou de 2 medicamentos que estão em fase de teste e tal, mas existe uma esperança a médio prazo de que a pesquisa
né, os nossos pesquisadores consigam desenvolver um medicamento eficaz para quem tem a doença celíaca? Tem mais de 20 drogas em pesquisa e essas duas, elas estão em fase 3. Fase 3 significa que elas vão ser testadas agora para descobrir uma boa dose, porque já foi testado que elas são seguras em ser humano, então já passou a parte mais difícil. Já foi testada se ela tem alguns efeitos colaterais relacionados, então agora essas drogas devem estar no mercado, se tudo der certo na fase 3, em médio prazo mesmo, em menos de 5 anos. Quer dizer, uma grande esperança para o pessoal que sofre, né? Agora, esse grupo a gente pode divulgar, né? Afinal de contas, esse grupo que ele tá o quê? No WhatsApp? Ele tá no WhatsApp. Ah, tá. Como é que as pessoas podem ter acesso ao grupo? O link do grupo, na verdade, você vai ter acesso se você conhecer algum celíaco, ele pode te mandar. Sim. Mas, na verdade, o link fica no Instagram de uma desses restaurantes que eu falei, que é Sem Glúten da cidade. Entendi. E quem é da cidade vai saber qual que é. Não sei se pode falar aqui. Pode falar. Tá no Instagram do Amora, Amora Naturale. Você vai chegar lá, vai ter o link do grupo, porque foi a dona que teve a iniciativa de começar. A gente fala que o grupo, obviamente, não é para fazer propaganda do restaurante, não tem esse intuito. Inclusive, no próprio grupo, a gente fala de vários outros restaurantes e várias outras padarias. Até em outras cidades, às vezes o celíaco vai viajar e ele manda: alguém sabe onde eu posso comer em Bauru, por exemplo? Aí a gente manda. Que legal, né? Existe uma rede, inclusive, né, de orientação, né? Isso é muito interessante. Doutora, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Disponha da gente, sempre que tiver novidades, a gente vai incomodar, a gente tem o telefone agora, a gente vai incomodar, né, pedindo sonoras, orientações, né? Nós começamos um quadro também, começou a semana passada, né? Com a doutora Karen Miyamoto, que é uma nutricionista, alimentação saudável, que é bastante interessante, e também para as pessoas que tenham restrições, né? Doença celíaca, é importante que a gente tenha uma orientação para que as pessoas saibam que elas não estão sozinhas. Isso é fundamental. Saber que existe uma rede de apoio com mais pessoas, uma em cada 100 pessoas tem a doença celíaca, e o objetivo do primeiro jornal aqui da Previr FM é trazer esse tipo de orientação para saber que essas pessoas não estão sozinhas mesmo. Muito obrigado, viu, doutora? Eu que agradeço. Você ouviu Primeiro Jornal Previr FM.